Por que escrevi esse livro? Um dia saiu um artigo sobre mim num jornal local. No final da minha apresentação, após citar as minhas diversas atividades, o jornalista deu algumas referências biográficas. Quando li o artigo, meu coração descompassou. Foi citada uma frase que eu mesma havia escrito: filha de mãe italiana, imigrante, e de pai brasileiro revolucionário. Acrescentada pela informação que meu pai pertencia ao grupo de Carlos Lamarca. Gelei. Sim, eu tinha dito isso, mas uma coisa é você comentar uma coisa dessas com alguém. Outra é você ler suas palavras numa folha de jornal. Senti-me exposta. Fiquei com medo, mas dissimulei comigo mesma. Estava acostumada a deixar passar, disfarçar, conviver com a história colocando-a de lado. Ao longo daquele dia, pensamentos soltos atravessaram minha mente. Aquela era uma referência histórica, algo conhecido que explicitamente revelava a atividade política de meu pai no passado. No passado. Mas será que era passado? Não na minha alma. O medo que por tanto tempo dominou nossas vidas e que estava aparentemente esquecido e sonolento num canto, acordou. Apesar de ter tentado não pensar o dia todo e racionalizar, passei a noite assustadíssima. Não consegui dormir e tive um pesadelo. Eu vou contar essa história porque não quero viver sob o constrangimento da vergonha. Uma história que me provoca pesadelos 40 anos depois é uma história que precisa ser contada. Quero regurgitar o que vivemos, devolver ao mundo o que ao mundo pertence. Não vou deixar essa experiência trancada dentro do peito, no cárcere da dúvida e do ridículo. Não vou ser cúmplice do sistema que demonizou os que contra ele bravamente resistiram, apesar do absurdo desequilíbrio de forças. Vou contar essa história para levantar uma bandeira contra a avalanche massificadora da crença que sustenta que bom é quem sabe se dar bem. Bom é o individualista, o puxa-saquista, o que encontrou um nicho em meio ao lixo cultural e moral no qual vivemos e venceu a vida por entorpecimento do cérebro do coração. Não quero e não vou apoiar a crença que bom é o marqueteiro, o espertalhão, o filibusteiro. A isso se reduziu boa parte do ideal social do país, não o meu, nem hoje nem amanhã. O Brasil está ainda tomado pela mentalidade promovida e fortalecida pela ditadura. Nela, os valores estão todos invertidos. Os que assumiram a resistência a um regime opressor são terroristas, os que massacraram corpos, amputaram asas e torturaram jovens e adultos, mulheres e homens são anistiados, e a impunidade reina soberana. Vou abrir minha voz e cantar minha verdade. Não quero manter escondida uma parte de mim, minhas raízes, aquele meu começo que produziu tantas consequências importantes, tantas coisas das quais tenho orgulho. Não vou respirar da nuvem tóxica do esquecimento coletivo, tão infantil quanto míope. Não há nada do que se envergonhar, a não ser da crueldade cometida. Para mim, que trabalho com humanização, não tem como deixar de trazer à luz as origens do meu interesse vital em humanizar o mundo. Não quero mais esconder quem sou, quem somos e por que somos o que somos, porque é assim que tivemos que viver por tanto desse tempo. O movimento da resistência armada deve ser lembrado com orgulho por todo brasileiro. Ele aparentemente fracassou, mas até que ponto? E fracassou por quê? Porque muitos morreram, vários carregam as marcas da tortura até hoje e outros tantos como nós convivem com o estigma social, cultural e econômico, pois somos todos como estrangeiros numa sociedade que renegou sua história e desfavoreceu os idealistas, os solidários, os pensantes, para favorecer os materialistas, os individualistas, os superficiais. Há brasileiros demais hoje que desconhecem a história dos últimos 50 anos de seu país e que tomam como verdade o que a mídia manipuladora a serviço do capital lhes repassa. Café requentado, alimentando mentes atrofiadas. Os que compram as lorotas do sistema reprimem sua história e fazem o esforço desesperado de se igualarem aos estereótipos
a estereótipos banalizadores, fazendo de conta que o buraco existente que lhes causou as desaventuras sociais e econômicas que vivem foi um erro que deve ser apagado da própria memória o quanto antes. Sofrer é o preço inevitável do viver. Como diz meu pai na correspondência que conclui este livro, quem vive no meio termo pode não sofrer grandes dores nem grandes alegrias, mas passará necessariamente por grandes frustrações. A história não se faz no papel. Individualmente, a resistência armada à ditadura militar custou muito caro. Era uma luta de verdade contra um monstro de verdade, e um monstro grande e poderoso. Mas além do sofrimento individual de todos e de cada um, além das mortes, da dor, do sofrimento, do terror, precisamos reconhecer que eles tinham razão. A ditadura era nefasta, tirânica, podre, mentirosa, a serviço da injustiça social e econômica. Fato. A ditadura precisava cair. Fato. E a ditadura, enfim, caiu. Quem ganhou? Uma vanguarda destemida que ofereceu o peito à luta e um povo que finalmente foi à rua e se fez valer. Com certeza, a ditadura caiu por muitos outros motivos, mas eles, os guerrilheiros da luta armada, foram literalmente a vanguarda, os profetas de seu fim. Heróis são os que tiveram a coragem e a determinação de se erguer em número inferior e com poucos recursos contra um regime que tinha à sua disposição as forças militares e o suporte técnico, militar, monetário e estratégico dos americanos. Heróis são os que ousavam levantar a cabeça e se opor à injustiça e ao abuso escancarado. Esses não têm do que se envergonhar. Que erros teriam cometido? Fizeram tudo o que puderam com o que tinham nas mãos, nos corações, nas mentes. Usaram tudo o que tinham, incluindo seus corpos e suas vidas. Não se pode, com o conhecimento adquirido graças a esse passado, julgá-lo. Há coisas que só vivendo, pondo-as em prática, fazendo experiência delas, é que podem ser compreendidas e superadas. A história se faz de vidas e ações concretas, não de raciocínios hipotéticos descorporificados. Doeu e doeu muito, porque foi real. Tratava-se de derrubar essa porra e botar para fuder. E assim fizeram. Morreram e sofreram, mas cumpriram seu projeto. O Brasil teve sua resistência armada para lavar a alma de seus pecados, assim como a Itália pode orgulhar-se de ter tido sua resistência partidiana para resgatá-la da vergonha nacional do fascismo ao qual aderira. Foi ingenuidade ou foi coragem, amor à vida, amor à humanidade e à justiça? Vejo esse frescor da juventude em meus pais, a pureza de acreditar no outro como ponto de partida, em ter veracidade de atitudes no mundo tacanho, mesquinho e insensível que os generais tão simpaticamente contribuíram para fortalecer e cravar na alma de uma sociedade já mortificada há séculos. Reconheço em meu pai a certeza das ideias, a clareza límpida do pensamento dialético. Percebo em minha mãe a singeleza do amor leal e firme, a confiança na vida, nos entes queridos. Aquela autodoação equilibrada e contínua, uma mulher que não titubeava. A ela chamaram de guerreira, a ele de corajoso. Do ponto de vista da mentalidade comum, meus pais se deram mal. Os normais, que se deram bem, são aqueles que ficaram confortavelmente sentados em suas poltronas assistindo TV, deglutindo a manipulação e a hipnose que a hipnose midiática e política lhes entregava cotidianamente. Os normais são os que não deixaram em que seu olhar ultrapassasse a soleira de sua porta. Os normais são os que trabalharam de cabeça baixa e de ego inflado e cuidaram só de quanto dinheiro conseguiam fazer, de quem conseguiam aliciar, do poder do qual se beneficiavam. Esses se deram bem. Conto essa história para complementar este retrato do Brasil com outro, do qual eu venho. Há muito que fazer ainda, pois a revolução não terminou, ela tão somente começou. Há muito sendo gestado e em via de desenvolvimento. E conto essa história porque sou brasileira, do meu jeito. Recuso-me a ser tragada pela banalidade dos lugares comuns tão na moda, mantras para paralisar o cérebro.
Tenho orgulho do percurso que relato nesse livro e do nome que carrego. Chega de denigrir o indivíduo porque não se conforma ao padrão torto e preconceituoso que a cultura de massa politicamente manobrada proclama. Essa história é um pedaço da história brasileira e neste livro dou minha contribuição para a construção deste país. Esta é a história que dá as linhas gerais de quem eu sou, semente de uma revolução que eu levei adiante nas escolhas e nas obras da minha vida como mulher, cidadã e pessoa humana.